E eu quero passar agora para o nosso pastor Rogério, que vai estar ministrando a palavra. Ele ora e continua. Amém? Queridos, a paz do Senhor, graças a Deus. Sou grato ao Senhor por essa oportunidade que Deus está nos dando de estarmos aqui mais uma vez na casa dEle, para que junto possamos louvar, bendizer o seu nome, adorá-lo na beleza da sua santidade, porque Ele é merecedor, não é verdade? Quero agradecer também o convite da pastora Elineusa, que nos confiou de estarmos aqui para trazer o alimento de Deus para a nossa alma. Deus nessa noite já falou conosco, pela sua bondade e misericórdia, Ele continuará falando, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E nessa noite, o Senhor Ele está pronto para falar conosco. Convido os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, versículo a partir do de número 11. Glória a Deus. Quero também trazer a paz do Senhor da Igreja Peniel, pastor Rosinaldo, todos os irmãos ali, tá? E certamente estarei levando também daqui para eles, né? Levando também a saudação da pastora Elineusa. Os irmãos encontraram? Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante nos diz assim: E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. De todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que estás nos dando de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa para ministrar a Tua palavra. Senhor amado, quero ser nessa noite canal de bênção, Senhor, para a Tua igreja. Pela Tua bondade e misericórdia, Senhor, vem nos usar para nessa noite, Senhor, ministrar a Tua palavra, de forma, Senhor, que ela possa entrar no coração, que ela possa ter um efeito, Senhor, prático na vida de cada um. Que a Tua igreja nessa noite venha a ser, Senhor, alimentada. Senhor, toma em Tuas mãos cada um, Senhor. Dá, Senhor, o entendimento. Ó, Senhor, nessa noite quebra qualquer barreira, qualquer dificuldade, tudo aquilo que possa atrapalhar, que caia por terra no nome de Jesus. E que a Tua igreja possa ouvir, entender a Tua palavra e colocar em prática. E assim, Senhor, o Teu nome ser glorificado nas nossas vidas. É assim que oramos, certo da Tua resposta, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentarem. Glória a Deus.
Queridos, essa palavra é uma palavra bastante conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova a todo instante, e o Senhor fala através da sua palavra. E eu quero usar um tema, como de costume, usar um tema para essa mensagem, e o tema é: o milagre está às portas. Esse é um tema profético, é uma palavra profética para você nessa noite. Você que está aguardando, você que está esperando, você que está precisando de um milagre, Jesus nessa noite diz para você que o milagre está às portas. O milagre vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. O texto nos fala que houve um encontro ali de Jesus com aquela mulher. Houve um encontro ali com entre aquelas duas multidões. E esse encontro aconteceu na porta de uma cidade. De fato, as cidades antigas, elas tinham portas, que as cidades eram muradas, as cidades eram fechadas, e tinha a porta da cidade. E na porta, ou nas portas dessas cidades, acontecia muita coisa importante. A porta era a parte mais importante da cidade. Diferente de hoje, das cidades de hoje, onde o centro é o lugar mais importante, nas cidades antigas, as portas da cidade era o lugar mais importante, porque era ali que acontecia as coisas mais importantes. Era na porta onde vendia, onde comprava, onde trocava. Era na porta que tinha o controle ali da segurança. Era na porta que permitia a entrada ou não. Era na porta que era recebido as pessoas importantes. Então muita coisa importante acontecia na porta de uma cidade. E na porta da cidade de Naim, já tinha acontecido muitas coisas importantes. Mas nesse dia aconteceu a coisa mais importante. A porta daquela cidade, e aquela cidade ficou marcada para sempre. Tanto é que está registrado na Bíblia, e nós estamos hoje falando sobre aquele evento. Ali estava saindo daquela cidade, estava se aproximando daquela porta já para sair da cidade, aquela mulher que, se já não bastasse ter perdido o seu esposo, agora ela estava perdendo tudo o que tinha. Ela estava indo enterrar o seu filho. E aquela mulher, juntamente com aquela multidão, diz a palavra do Senhor que ia uma grande multidão com aquela mulher. E quando aquela multidão estava saindo, estava entrando também, estava se aproximando uma outra multidão. A multidão que vinha com Jesus. Ao mesmo tempo que ia saindo aquela multidão da tristeza, estava chegando a multidão da alegria. Ao mesmo tempo que estava saindo aquela multidão sem esperança, estava chegando a multidão da esperança, porque estava chegando ali com Jesus. E houve um encontro maravilhoso. O encontro de Jesus com aquela mulher. E Jesus chegou, abordou aquela mulher. E Jesus abordou aquela mulher de uma forma que pessoas podem até entender que foi uma forma irônica de Jesus abordar aquela mulher. Porque Jesus chega para uma mulher que tinha perdido seu esposo. Jesus chega para uma mulher que estava perdendo agora o seu filho. Jesus chega para uma mulher que não tinha esperança nenhuma. Jesus chega para uma mulher que não tinha nada, que estava perdendo tudo, e Jesus simplesmente chega para ela e fala assim: não chores. Essa frase, certamente essa mulher poderia já ter ouvido. Certamente pessoas tentando consolar ela, pessoas tentando ajudar, já tinha falado para ela: não chora. Que isso é uma forma errada da gente fazer isso. Imagina alguém que perdeu um ente querido, você chega e diz assim: não chora. Você tem que chorar com aquela pessoa, porque o momento é de choro, e a Bíblia diz que tem momento para tudo.
Então não adianta você chegar para alguém que está chorando a perda de um ente querido e falar, olha assim, não chora. Não, chora com ela. Porque é melhor chorar. Não chorar é um problema. Aquela pessoa pode morrer. Então chorar é uma válvula de escape. Deixa aquela pessoa chorar. De repente alguém ignorou o comportamento de Jesus de chegar para ela e falar, não chore. Mas Jesus tinha categoria para falar, não chore. Eu posso nessa noite chegar para você, de repente ter conhecimento de uma situação e chegar para você em uma tentativa de consolar e ajudar e dizer assim, olha, não chores. Mas pode ser apenas uma frase vazia. Mas Jesus, quando ele diz assim, não chores, é porque ele já está com a solução, é porque ele já está com a bênção, é porque ele já está com a vitória. E Jesus nessa noite diz para você, não chore. Jesus diz para você nessa noite, chegou o momento de estancar o choro. Chegou o momento de você receber a bênção, porque o milagre está às portas. E quando eu digo que o milagre está às portas, eu estou dizendo que o milagre está chegando, que o milagre está se aproximando, que você vai receber em breve a sua bênção e a sua vitória, porque quem garante é o Senhor Jesus. E aí Jesus chega, consola aquela mulher. Naquele primeiro momento, de repente a mulher não deu muita atenção para o que ela ouviu, porque ela já tinha ouvido isso, alguém já tinha falado. De repente ela não conseguiu identificar quem era, de quem se tratava. E quantas das vezes a gente passa por isso na nossa vida? Quando nós estamos na tempestade, quando nós estamos no meio do problema, quando nós estamos passando numa situação muito difícil, a gente tem dificuldade de enxergar a presença de Jesus. A gente tem dificuldade de ouvir o que Jesus está falando. Jesus está falando, Jesus está presente, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ouvir, porque a gente está envolvido com o problema. E a gente precisa parar para ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Jesus. Jesus está todo o tempo falando, não chore. Jesus está todo o tempo falando, eu vou dar a vitória. Mas é uma questão de tempo, ele tem o tempo dele. Nós precisamos aguardar o tempo do Senhor. E ali, naquela porta, Jesus barra a morte. A morte que era ali o problema para aquela mulher. A morte que tinha tirado a alegria daquela mulher. Jesus agora, na porta, ele barra a morte. Nos diz a palavra do Senhor que Jesus tocou no esquife, que Jesus tocou no caixão, e não poderia tocar porque a pessoa era amaldiçoada, não podia. E aqueles que estavam conduzindo aquele esquife soltaram o caixão, largaram, porque viu que alguém tocou, e Jesus tocou naquilo que seria imundo. E Jesus simplesmente, pelo poder da sua palavra, ele mandou o jovem levantar. Ele deu a ordem e a morte teve que obedecer. Esse Deus que nós servimos, esse mesmo Jesus aqui que devolveu a alegria àquela mãe, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, e ele tem o controle sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O pior já tinha acontecido na vida daquela mulher. Não poderia acontecer coisa pior, o pior já tinha acontecido. Mas quando ela menos esperava, Jesus estava na porta. O milagre estava na porta. Aonde ela menos esperava, de repente ali ela esperava que fosse apenas feito o registro funeral, como já tinha sido feito do seu esposo. Mas quando ela menos esperava, Jesus estava ali para lhe devolver a alegria. Jesus está aqui nessa noite para te devolver a alegria, para te dar paz, para dar aquilo que você precisa, para atender a tua necessidade. E Ele conhece todas as suas necessidades. Jesus, quando chegou ali, ele não saiu perguntando quem era a mulher, quem era a viúva, quais as características dela, se alta, se baixa. Jesus
sabia quem era, e Jesus sabia a dor no seu coração. Jesus sabia o que estava dentro dela. Nessa noite Jesus conhece cada um de nós, e Jesus quer atuar na vida de cada um segundo a necessidade e a vontade dele. Hoje é a oportunidade de você colocar diante do Senhor o seu problema, a sua dificuldade, e deixa na mão dele, que no tempo certo ele vai dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei que a porta da cidade é o lugar mais importante da cidade. Isso é verdade. Mas a porta é só um detalhe. A porta é só uma localização. A porta é só uma referência para a gente. Porque importante mesmo não é a porta. Importante é quem está na porta. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus não estivesse ali, aquele cortejo continuaria, aquele jovem seria enterrado e nada diferente estaria acontecendo. Aquele dia seria mais um dia rotineiro na porta daquela cidade. Mas ali estava Jesus para fazer a diferença naquele lugar, para fazer a diferença na porta daquela cidade. E aonde Jesus está, coisas maravilhosas acontecem, coisa extraordinária acontece, coisas diferentes acontecem. E nessa noite tem aqui uma igreja que tem as suas necessidades, e tem Jesus para atender a essas necessidades. Portanto, aqui é um momento, uma ocasião onde milagres podem acontecer, grandes coisas Jesus pode fazer nessa noite, nesse lugar. Entenda que o milagre está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente fala de porta, a gente entende que porta é controle. Você abre, você fecha, você deixa entrar, não deixa entrar, você permite, não permite. E a gente entende que Jesus está no controle de todas as coisas. Na sua casa, na sua família, Jesus está no controle. Quantas vezes o adversário já tentou contra a tua família, já tentou contra a tua casa? E se ele pudesse, ele entrava e fazia uma bagunça. E de repente ele já fez reunião, já tentaram, mas quando chegou na porta, quem estava na porta? Jesus. Aí não importa se a porta é de alumínio, se a porta é de madeira, se a porta é de ferro, se é segura ou não, o que importa é quem está na porta. O guardião, Jesus. E quando o adversário chega para tentar colocar em prática as suas ações, ele chega e encontra Jesus. E está Jesus no controle. Porque se não fosse ele, você não estaria aqui. Se não fosse Jesus na porta, se não fosse Jesus no controle, a sua família não estaria de pé. Se não fosse Jesus, as coisas não estariam como estão. Só estão porque Jesus está na porta, Jesus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos de porta também, nós lembramos de limite. O limite, separação de uma área e outra. Aquela mulher, ela estava no seu limite. Aquela mulher estava no ápice da sua dor. Aquela mulher estava nas últimas, aquela mulher já não aguentava mais. Mas no limite daquela situação estava Jesus. Talvez nessa noite você está lembrando que você já falou, já pensou: Jesus, eu não aguento mais. Jesus, não dá mais. Jesus, chega. É até aqui, eu não tenho mais força. Mas Jesus sabe que você ainda consegue, por isso que Ele está deixando. Ele sabe que ainda dá para você caminhar. Mas quando chegar no teu limite, aí Ele está.
Ou seja, Ele está com você todo o tempo, mas o milagre, o extraordinário vai acontecer exatamente no seu limite. Quando você não tiver mais força, aí Ele vai estar lá e vai dizer: não chores, eu estou aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos também de porta, nós lembramos de esperança. A porta pode ser esperança. Imagina um desempregado que manda o currículo pelo e-mail para uma empresa e de repente ele é chamado e ele chega na porta da empresa. A porta da empresa se abre, ele entra e ele fica na sala de espera e ele vê lá RH e aquela expectativa de entrar pelaquela porta, de ser contratado, ter a sua carteira assinada, ter uma fonte de renda, uma esperança. Jesus é a esperança. É em Jesus que nós devemos esperar. É em Jesus que nós devemos aguardar. É em Jesus que nós devemos colocar todas as nossas expectativas e ter o controle da ansiedade e aguardar que no tempo certo Ele vai agir. Aquela mulher, ela sofreu muito, aquela mulher, ela chorou várias horas, mas chegou uma hora que Jesus estava ali. Chegou uma hora que Jesus disse: olha, agora basta, eu vou te dar vitória, eu vou devolver a tua alegria. Vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento. O que você não pode é desistir, o que você não pode é parar. O que você não pode é deixar de confiar, você precisa continuar confiando, acreditando. Vai chegar a sua hora. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para terminar essa mensagem, eu queria falar de uma porta. Já ficou claro aqui que Jesus abre todas as portas, né? Jesus abre todas as portas. E na verdade Ele é a porta, tá? A palavra do Senhor diz, em João 10, 9, Ele diz: eu sou a porta. Então quando você não visualizar mais nada, olha para Jesus, que você vai ver tudo. Olha para Jesus, foca em Jesus. Não foca na dificuldade. Não foca no problema, que aí você vai ter dificuldade de continuar. Foca em Jesus. Pedro estava no barco, lá vem Jesus andando sobre as águas. Pedro se empolgou e disse assim: Jesus, eu também quero. Jesus disse: vem. Lá vai Pedro todo feliz andando sobre as águas. Mas diz a palavra do Senhor que ele olhou para as ondas. Olhou para a água, viu ali, de repente começou a afundar. Aí Jesus pegou ele pela mão e deu estabilidade a ele novamente ali em cima da água. Isso porque ele olhou para o problema, olhou para a dificuldade, ele deixou de olhar para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava tendo condições de andar sobre as águas. O problema é que a gente foca no problema, a gente foca na dificuldade. E aí a gente deixa de olhar para Jesus. Mas quando você olha para Jesus, você consegue ver porta, você consegue ver esperança, você consegue ver possibilidade de milagre, você consegue ver uma luz no fim do túnel, você consegue ver, enxergar tudo aquilo que ninguém mais vê, mas você está vendo porque você está focado em Jesus. Então Jesus é a porta, a palavra do Senhor nos diz isso. Mas eu não poderia também deixar de falar sobre uma porta que Jesus não abre. Parece que estou entrando em contradição, porque eu já falei que Jesus abre todas as portas. Mas tem uma porta que Jesus não abre. E Ele não abre não porque Ele não tem poder para abrir. Não é porque Ele não tem condição, é porque Ele fez esse recinto, fez a porta e pegou e te deu a chave. Aí falou: é com você. E você já deve saber da porta que nós estamos falando. E eu convido você para abrir a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 20. Último livro da Bíblia, bem fácil. Diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a
e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A porta que Jesus não abre é a porta do coração. E às vezes deixamos de receber as bênçãos do Senhor porque não abrimos a porta do coração. E essa porta Jesus não vai abrir. Tem coisa que Jesus realmente não faz aquilo que é para você fazer. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Não se preocupa, Ele faz. Mas aquilo que você tem condição de fazer e a responsabilidade é sua, é você que tem que fazer. E abrir a porta do coração é uma das coisas que Jesus não faz. Somos nós que temos que fazer. E muitas pessoas têm deixado de receber as bênçãos do Senhor porque o coração está trancado, porque não abre a porta do coração. Talvez você tenha retardado a bênção do Senhor na sua vida por causa disso. Talvez tenha um perdão que precisa ser liberado e você precisa abrir o coração. Talvez uma mágoa, talvez uma tristeza, talvez algo que está no seu coração lá de trás e que você leva a isso, que você já deveria ter abrido a porta, ter jogado isso fora e ter deixado Jesus ocupar o espaço todo, e você continua com isso. De vez em quando vem a tua memória, de vez em quando você lembra disso, isso te faz mal. E a palavra do Senhor diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz alegria, não aquilo que nos traz tristeza. Então talvez você precisa abrir a porta do coração. De repente você tem dificuldade de arrancar o que está lá dentro, mas abre a porta do coração e diz assim: Jesus, eu já abri o coração, agora entra e me ajuda a tirar isso. Me ajuda a esquecer, me ajuda a não lembrar com remorso dessa situação. Me ajuda a me libertar dessa situação. E aí você agora liberto disso que te prende, disso que dificulta a sua caminhada. Aí você vai estar mais próximo do milagre. Aí de fato o milagre vai estar às portas para você. É um momento de reflexão para você nessa noite, nesse momento, de você refletir e você analisar e ver como é que está o seu coração. De repente no seu coração você precisa abrir essa porta e deixar que a fé entre de fato, que você acredite de fato no Senhor, e que não haja oscilação. Um momento você crê, outro não, ora você acredita, ora não. De repente você precisa melhorar o relacionamento com Deus, e aí você precisa abrir a porta do coração. E isso é uma coisa que você deve fazer ontem, porque o milagre está às portas. Jesus quer entregar a bênção, Jesus quer dar vitória, Jesus quer abençoar em todas as áreas da sua vida. A situação daquela mulher ali era a morte do filho. Talvez Jesus precise ressuscitar na sua vida, não seu filho, não um parente. Jesus precisa ressuscitar sonhos. Jesus precisa ressuscitar a alegria. Jesus precisa ressuscitar aquela motivação que tinha, aquela força, aquele vigor. Talvez você, ao longo do tempo da sua jornada, da sua caminhada, você perdeu, morreu, você não cuidou, e quando você viu já era, perdeu, morreu, foi embora. Mas nessa noite, o Jesus que ressuscita sonhos, Jesus que ressuscita esperança, o Jesus que ressuscita alegria, o Jesus que renova, o Jesus que dá força, o Jesus que dá vigor, Ele está aqui nessa noite. Essa é a oportunidade de você se renovar na presença do Senhor. Essa é a oportunidade de você sair daqui renovado, com alegria, com prazer, na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o momento, essa é a oportunidade que Jesus está dando. É o momento de você ver assim: Jesus, agora você traz a sua lembrança. Puxa agora no arquivo, busca na tua memória assim: Jesus, eu lembro que eu tinha, não tenho mais. Jesus, eu lembro que existia, não existe mais. Ou Jesus, era tão bom, mas eu perdi, mas eu quero, e Jesus vai dar. Jesus vai ressuscitar.
Jesus vai voltar a dar vida àquilo que não tem mais vida em você. Eu quero, nesse momento, mesmo você sentado, incline a sua cabeça e eu estarei orando por você, orando por mim, orando por nós. E assim eu termino essa mensagem nessa noite. E fique na expectativa, o milagre está às portas. Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, por falar conosco nessa noite. E eu quero, Senhor, como profeta de Ti, ó Deus, quero nesse momento, Senhor, estar ministrando sobre a Tua igreja. Ó Senhor amado, que Tu venha ressuscitar aquilo que morreu, que não deveria ter morrido na vida da Tua igreja. Ó Senhor, aquela alegria, Senhor, aquele vigor, aquela força, aquela disposição de vir para a Tua casa, aquele prazer de Te servir, aquele prazer, Senhor, de viver. Ó meu Deus, se agora essa pessoa, se alguém se encontra nessa situação, meu Deus, que caia por terra agora todo o mal, que caia por terra agora, Senhor, ó Deus, toda a tristeza, e que seja renovado a alegria, o ânimo, que Tu venha ressuscitar, Senhor, na vida de cada um, aquilo que precisa ser ressuscitado, para a honra, para a glória, ó Deus, do Teu nome, e que assim seja, Senhor, na minha vida, que assim seja na vida da Tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, fique com essa palavra. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor nessa noite nos proporcionou. E vá para casa, durma, acorde amanhã, terça, fique pensando. Essa frase tem que ficar na sua mente: o milagre está às portas. Quando tudo ficar difícil, seja onde for, seja da forma que for, você lembra: eu creio que o milagre está às portas. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.